da Primavera. A gente falava antes de começar aqui, ela está na Argentina. Na Argentina. Conta, vamos um pouquinho mais para trás. Conta como se deu como foi criado esse projeto Pan Paris e depois como é que tá esse cronograma aí. Cara, a Primavera eu monto ela desde os 6 anos, né? E eu lembro que eu subia nela quando ela chegou na Chevaux. Então ela tem 10, 11 agora, então tem pelo menos 5 anos. Ela era uma égua difícil, sistemática. Mas eu subia nela e falava, segue um avião, segue um avião, segue um avião, segue um avião. Eu só falava isso. E ela fez todo o processinho como deve. Com 7, com 8. Com 8 eu lembro que ela ganhou o primeiro grande prêmio dela, ganhou o segundo no final dos 8. E aí tinha um campeonato nacional senior top, eu falei, não vou levar ela. Não é justo com ela. Não vou levar, não, é muito nova. E eu acho que ela teria ganho esse campeonato. Eu só não sei se ela tivesse saltado esse campeonato, que eu fui terceiro nesse campeonato. Acho que ela teria ganho. Mas eu não sei se eu tivesse colocado ela nesse concurso, se ela teria ganho os dois seguintes, como ela ganhou com propriedade, entendeu? Porque era muito, realmente, ela era muito verde para aquilo. E aí, depois de praticamente, ela ganhou todos os grandes prêmios que podia no Brasil e um campeonato nacional. Eu, o Zé Ramos, que todo mundo do meio conhece, enfim, é um cara excepcional, me procurou e ele queria que o Aras adquirisse a Primavera para o Aras. E eu comentei na época que a Primavera não estava à venda. Mas assim, eu sempre me dei muito bem com o Zé, então era uma conversa super amistosa, não é que ele chegou, ele falou, como é que é? Enfim, e trocamos muita ideia na época de Chevaux e Império Egípcio. Porque para ele a Chevaux era um sponsor. Eu falei, não, a Chevaux é uma empresa do Steph e do Dudu. Não tem um patrocinador, não é isso. Ele, pô, imaginava que o Zé tá na Europa direto, então ele não tá vivendo o esporte no Brasil e as evoluções aqui internas. Apesar de ser super antenado pelo processo do próprio Aras, que é um Sim. sucesso, né? Que é outra equipe modelo, né? Não, eles são. E aí a gente, nessa conversa, a gente estava até na Hípica Paulista, sentado, batendo papo assim. Houve uma sinergia, porque eu falei, ué, vamos, talvez tenha um outro caminho aí. E aí tivemos a ideia de agregar o Aras Império Egípcio ao processo da Primavera e a Chevaux. E foi o que aconteceu no ano de 2022. A gente, o Aras agregou, eu carreguei a bandeira do Aras com a Primavera e deu pra gente um respaldo, um apoio importante. Na época, eu passei a ter não só o apoio da família Maranhão Gomes, que eram os proprietários, como do Aras e da minha própria estrutura. Então foi um ano maravilhoso. A gente, outro campeonato nacional, Odesul, grandes prêmios que me faltavam na carreira, eu ganhei com ela. E aí, no final do ano, até em 22 a gente fez uma opção. Eu tinha como ir para a Europa em 22 com ela, e eu também achei prematuro o Mundial. Eu achava que o processo normal da Primavera seria galgar uma vaga numa equipe de Pan-Americano, depois uma Olimpíada e depois em 26 um Mundial. Não começar no Mundial em 22 para depois um Pan-Americano em 23 e 24. Eu achava que ela precisava de mais um ano no Brasil, concursando e competindo. E aí agora, no final do ano, a gente começou as tratativas porque passou a fazer sentido o Aras ter uma participação, ser proprietário também da Primavera e com isso agregar também o processo de ir à Europa. E aí conseguimos, o Aras hoje é proprietário dela também e, e agregou ainda mais ao processo, porque aí tem mais cabeças pensando, no caso, como eu falei, várias cabeças pensando, o Zé pensa também mais para ajudar. E o nosso objetivo, é claro, é ir no Pan-Americano, depois ter a possibilidade de disputar uma vaga para ir na Olimpíada de Paris. Eu não tenho dúvida da capacidade dessa égua, nunca duvidei. Ela é com certeza o cavalo com mais meios que eu já montei na minha vida, meios de capacidade de saltar,
força, respeito. Ela não pode, ela não é o Landpeter de simplicidade, mas na hora do percurso ela sabe exatamente o que fazer. E aí hoje o processo a gente tem o Império Egípcio, a Chevaux, todo o staff necessário para ela brilhar e continuar essa trajetória vitoriosa dela. Hoje ela está na Argentina, te esperando para uma prova, não é isso? Não. Ela teve que sair do Brasil, fez quarentena no Brasil, foi para Argentina. O que a gente citava no começo, por questões Questões sanitárias, não sanitárias, pode ir ela não direto. pode ir, Então, ela tem que fazer quarentena. Então ela está pertinho de Buenos Aires, numa propriedade privada de um cavaleiro argentino importante, Joaquim Albisso. E agradecer ao Aros Império Egípcio que não mede tudo que é pedido, aos esforços, tudo que é pedido e a primavera precisa, a gente tem lá. Tratador para ela, cavaleiro para ela, todo o staff necessário para ela chegar na Europa e não perder forma em nenhum momento da Argentina. Então hoje, como eu falei no início, tem o Paulinho, que é um cavaleiro da Chevaux, que está lá trabalhando ela parte física. Consegui amanhã, quarta e quinta, ela vai ter uma pista, quase um hipódromo para ela galopar do lado do manege onde ela está, para fazer os treinos de fôlego necessários. Semana passada eu estava, semana que vem estarei, na outra também estarei, vou voltar para Páscoa, mas na outra também estarei. Então são várias passagens aéreas aí, horas de avião, para saltar um concurso, para estar ela em forma técnica também. Então, assim, tudo está sendo feito, tudo muito pensado. Ferrador que ferra ela há 5 anos, está indo à Argentina na outra semana para manter o mesmo ferrador para a égua poder chegar na Europa sem nenhuma mudança, no mesmo processo de 5 anos, que, né, se a gente tem um case de 5 anos de sucesso, vai mudar por quê agora? exatamente. Então, assim, é muita gente, como falei, e graças a Deus hoje eu posso dizer que eu tenho tudo que é necessário, os apoiadores, o Aras, o staff da Chevaux, todo mundo trabalhando no objetivo que é esse ano saltar bem o suficiente para estar na equipe brasileira e buscar medalha lá.